Amém. Bom dia, família. Bom dia, bom dia. Bom dia, Janarte. Bom dia, senhor. How are you, man? I'm okay. You doing all right? Yeah, didn't I slept too well. This is good. It's good to be family. É muito bom sermos família. It's good to be here this morning. É muito bom estar aqui nessa manhã. And I look at the lineup here of the different ministries. Eu estava olhando aqui a lista dos diferentes ministérios. And God has blessed you with great friends. E Deus tem nos abençoado vocês com grandes amigos. Amen. Amen. Marcos, where's Marcos? Cadê o Marcos Marcos? is here now. Marcos ali, ó. I'm speaking and he's here. It's good. Hoje, ele tá falando, hoje eu estou falando e ele está aqui. Aquela espetadinha, aquela Everybody espetadinha. stand up, stand up, stand Vamos up. ficar de pé, por favor. Everybody stand up, stand up. Marcos. Come here. Everybody stand up. We're going to do 1, 2, 3. We're going to do it. We're going to do CMN. Hombres. 1, 2, 3. Hey, in Indonesia, Na Indonésia, it's not just that, it's with the leg too. na Indonésia eles não there fazem goes. só com a like mão, that, eles like fazem that, com o like joelho that. também. Only for the men, only for the men. Só para os homens. 1, 2, 3. Como homem, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey, come on, now everybody. Agora todo mundo. 1, 2, 3. Amen. Stay standing, stay standing. Continua de pé, continua de pé. Poxa vida. Eu vou sair daqui todo dolorido, esse cara fica me dando tapa o tempo todo. Ainda bem que tem médico aqui. So I have a word I want to share this morning. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa manhã. I shared it a few years ago, but the Lord brought it back to me last night. Eu a compartilhei há alguns anos atrás. Essa noite, o Senhor trouxe ela de volta ao meu coração. So we follow the Holy Spirit. E Amen? nós seguimos o Espírito Santo, amém? I want to show you a video real quick before we pray. Então nós vamos mostrar um vídeo This is a video of pouco race antes da gente cars, orar. Fala de uma corrida, é um vídeo sobre corrida. Formula One race cars. É uma And corrida de Fórmula 1. This is how life is different today. É um vídeo que é para ilustrar como que a vida está diferente hoje em dia. In the first part of the video, you see race cars changing tires many years ago. Você vai ver nesse vídeo como é que era a troca de pneus na corrida há alguns anos atrás. And the second part, you see them changing today. E aí, na segunda parte do vídeo, você vai ver como é feita essa troca hoje. Life is moving fast. A vida está se movendo muito rapidamente. Amen? Amém? Life is moving faster A all the time. vida está se movendo muito rápido o tempo todo. So watch this video. Então vamos ver o vídeo. You can watch this thing. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. So now they're Lou Moore changing, himself changes the changing tires. tires. Eles estão trocando Only os 4 crew pneus. members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. This was very fast. E isso era muito rápido na época. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
So life is moving very fast. É isso aí, gente. A vida tá passando muito rápido. Amen. Amém? It's not the same as it was. Não é do mesmo jeito que era antes. We're in a new day. Nós estamos vendo dias novos. It's moving quickly. As coisas estão se movendo rapidamente. We have to trust the Holy Spirit. Nós precisamos confiar no Espírito Santo. We have to have the wisdom of God. Nós precisamos da sabedoria de Deus. When Jesus said in John 10, Quando Jesus diz em João capítulo 10, the thief comes to steal and kill and o destroy. ladrão vem para roubar, matar e destruir. The thief is not trying to just destroy your life. O ladrão não está vindo apenas para destruir a sua vida. I believe the biggest issue for many of us Agora, talvez o maior desafio para cada um de nós is distraction. é a distração. Distraction. São as distrações. You can be distracted by good things. Você pode ser distraído por boas coisas. It's just not the right thing. Isso não é a coisa certa. And distraction is the hammer of the devil. E essa distração, às vezes, é o martelo do diabo. Things are moving fast. As coisas vão se movendo rápido. We get distracted. E aí a gente se distrai. We move off. E aí a gente sai da rota. Distraction A distração, leads to disconnection. né, conduz à desconexão. We get distraction. A gente é distraído, We're on a detour. aí a gente pega um desvio. Now I'm disconnected. E aí agora estamos desconectados. And disconnection E essa desconexão leads to issues, relationship. começa a produzir problemas nos relacionamentos. So we have to trust Jesus. Então precisamos confiar em Jesus. Focus Precisamos de foco. is not about trying harder. Não é simplesmente uma questão de trabalhar duro. It's not about greater intensity, Não é uma questão de ser intenso no que se faz. but it's being intentional. É ser intencional. Not intensity, Não é intensidade, it's intentionality. é intencionalidade. Focus Focos, happens foco in our lives é alguma coisa que acontece na vida when we are disciplined quando nós somos disciplinados to cut away the things that don't belong. de cortar da nossa vida as coisas que não fazem parte. Focus Foco is forged é forjado in the discipline na disciplina to extract yourself from the unnecessary. de extrair você, de se tirar, né, de sair fora daquilo que é desnecessário. The power of prayer Então, no poder da oração, is that prayer cuts away é essa oração que corta the inconsequential. das coisas que são inconsequentes. When we pray, Quando nós oramos, it begins to strip away a gente começa a extirpar the things that don't belong, as coisas que não fazem parte, the distractions. as distrações. So our focus on Christ Então, se estamos focados em Cristo, is not about trying harder. quanto mais eu trabalho duro, It's about cutting away é uma questão de tirar fora, extirpar the things that pull us away from Him, as coisas que nos afastam dele, resting in Him. descansar nele. So as we pray today, Então, à medida que a gente orar hoje, as we walk through this time together today, nesse tempo que vamos ter juntos aqui, with all this great family, com essa grande família, strip away the things that don't belong. extirpa da sua vida as coisas que não fazem parte. Cut away the distractions, Tira fora tudo que é distração. the little things, As pequenas coisas, the small things. as pequeninas coisas. Cut them away. Tirem ela, corte ela fora. That we are with Him Nós estaremos com Ele and that we are with each other. e nós estaremos uns com os outros. Family. Família, Put your hand on the shoulder of the person next to you. coloque a sua mão sobre o ombro de quem está ao seu lado. George, you need somebody next to you. Jorge, você precisa de alguém perto de você já. Acts chapter 2, verse 17. Atos capítulo 2, verso 17. In the last days I will pour out my spirit. Nos últimos dias, diz Deus, eu On derramarei all do flesh. meu espírito sobre toda a carne. Your sons and daughters will speak life. Os seus filhos e filhas vão falar vida. Young men will have visions. Os jovens terão visões. Old men will dream dreams. E todos os velhos sonharão. Father, today,
Pai, nesse dia, in the name of Jesus, no nome de Jesus, pray for new dreams, nós pedimos novos sonhos, vision, visão, power of your Holy o Spirit poder do Teu Espírito Santo fall across this place que encha esse lugar by inteiro the power and anointing of your Holy pelo Spirit. poder da unção do Teu Espírito Santo. We prophesy life Nós profetizamos vida over each other, sobre uns sobre os outros, over our families, sobre nossas famílias, over our ministry, sobre o nosso ministério, over our neighborhood, sobre a nossa vizinhança, over our city. sobre nossa cidade. We speak life. Nós falamos vida. Pray for each other. Nós orem uns pelos outros. Vamos lá, orem uns pelos outros. Amen, amen, amen. Fabio, would you come here, please? Vem cá, Fábio, por gentileza. So, many years ago, when my father, Dr. Cole, began Christian Men's Network, Há muitos anos atrás, quando meu pai, Dr. Ed Lewis Cole, começou a Rede Cristã de Homens, there was a foundational scripture. existia uma escritura, um texto bíblico que era o fundamento do And trabalho. this scripture was this, 2 Timothy chapter 2, verse 2. O texto básico era esse, 2 Timóteo 2, verso 2. Paul is talking to Timothy, Paulo está falando a Timóteo, a young man he had mentored in the ministry. jovem que ele havia mentoreado no ministério. He said, Timothy, Ele disse o seguinte: Timóteo, he said, as the things that I've ministered to you, as coisas que eu ministrei a você, let's say this is Paul. esse aqui é Paulo, And he says to Timothy, e ele diz para Timóteo, the things I've given to you, as coisas que eu entreguei a você, teach to faithful men ensine a homens fiéis, who will be able to teach others also. para que eles sejam hábeis para ensinar a outros também. 4 generations. Nós estamos falando de 4 gerações. And what God said to us through Paul E aí Deus fala conosco através de Paulo, was commit these teachings to faithful men. que comissione a homens fiéis este ensino. Faithfulness is the foundation of character. A fidelidade é o fundamento do caráter. And so when we look for someone to Então, lead, então quando a gente estiver procurando alguém para liderar, the most important thing a coisa mais importante is not great charismatic ability, não é buscar por habilidades carismáticas, it's not great talent, não é buscar por grandes talentos, though it's most likely there. porque essas coisas já estão... Most important thing is faithfulness. Perdão. Essas coisas não... perdi a frase. Ok. most important A coisa thing is mais faithfulness. importante é a fidelidade. Português, Desculpa, português. A coisa mais importante é a fidelidade. The most important thing is faithfulness. And in the short time that I've known you, Fabio, Nesse pouco tempo que eu tenho conhecido o Fábio, I watch you with your wife, see you with your father, eu tenho visto você com a sua esposa, com o seu pai, see you with your children, tenho visto você com teus filhos, see how your children interact with you. e vejo também como os seus filhos interagem com você. And I am so thankful E eu sou muito grato that God has raised you up que Deus tem levantado você, because you're a faithful man. porque você é um homem fiel. You have talent. Você tem talento. Your outside shot could use some work. Você até dá uns arremessos legais. Né? You have great ability. Você tem grandes habilidades. You have a largeness of heart. Você tem um coração muito sensível. But most of all, Mas acima de tudo I isso, see in you faithfulness. eu vejo fidelidade em você. Faithfulness. Eu vejo fidelidade. And so I thank God for that. Então eu agradeço a Deus por isso. And I thank God for We with Christian Men's Network. E eu agradeço a Deus porque nós, como Rede Cristã de And Homens, I speak for our board of directors. e eu estou falando em nome do nosso quadro de diretores, de nossa
nossa diretoria, Eddie Leo in Indonesia, Ed Liu na Indonésia, Robert Berger in Peru, o Robert Berger no Peru, Doug Stringer, o Doug Houston, Stringer Mark em Houston, Murphy Texas, in Australia. Mark Muff na Austrália. And I speak for our board and I say, Eu falo em nome de toda essa nossa we're so liderança. blessed. Nós nos sentimos abençoados. God has raised up a young man. Que Deus tem levantado esse homem jovem. At my age, everybody's young, Agora, na minha idade, todo mundo é jovem, né? but a faithful man. Um homem fiel. So I thank God for you. Então, agradeço a Deus por And I honor você. you for the faithfulness. Eu te agradeço a Ele pela tua fidelidade. And I just want to pray a prayer over you. E eu quero fazer uma oração por você. I don't know if I get another occasion to do this, Eu não sei se é uma boa ocasião para but fazer I have isso. the microphone right now. Mas como sou eu que estou com o microfone agora, né? Amen. Would you reach out a hand towards Será me? que você poderia estender as suas mãos, por gentileza? Father, I thank you Pai, eu te agradeço for a faithful man. por um homem fiel. Just in public, Não somente na vida pública, but faithful in private, mas ele também é fiel na vida privada. with his children and his family. Com os seus filhos, com a sua família. Father, I pray over my friend. E, Senhor, eu oro por esse meu amigo. I pray a great anointing over him. Eu oro por uma grande unção sobre ele. James chapter 1 verse 5. Em Gênesis capítulo 1, verso 5. I pray great wisdom. Eu oro por grande sabedoria. I pray, Father, every place he puts these hands, Eu oro, Senhor, para que em cada lugar que ele ponha as suas it mãos, will prosper. irá prosperar. And every place he puts these feet, Eu oro para que em cada lugar que ele ponha seus pés, I pray, Father, it's holy ground. eu oro para que seja lugar santo. That, Father, even as they said about David, E é que, Senhor, mesmo aquilo que foi dito sobre Davi, where Saul had won his thousands, quando falava sobre Saul que tinha milhares, David would have his tens of thousands. Davi tinha 10 milhares. And I ask you, Father, to increase him, Eu oro para que tu aumentes nele, enlarge his heart, e que o Senhor enlargueça o seu coração. and as was said about your son, Father, E que aquilo que tu tens a dizer sobre teu filho, he increased in wisdom que o Senhor aumente nele em sabedoria, and influence em influência and favor before men. e favor diante dos homens. And I pray that over my friend Fabio. Essa é a minha oração que eu faço pelo amigo In the Fábio. name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Love you, brother. Amen. Amém. Amen. Amém. 1, 2, 3. Yes. Come on. 1, 2, 3. Yes. Hallelujah. Turn around to 28 people and give them a high five. Vira aí para 28 Jesus, pessoas e Lord. dá um high five aí, 28 pessoas. Mas tem que contar os 28, hein? I didn't expect to do that. Yeah. This is a turning point for him. This week. All this week. It's a turning point. All right. Now we go to Isaiah 3, verses 1 and 2. All right. All right. All right. Hallelujah. Aleluia. Amen. All right. Turn to Isaiah chapter 3. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 3. Isaiah chapter 3. Isaías capítulo 3. All right, quit being friendly. Vamos lá, Amen. pessoal, vamos lá. So good to be together as family. É Amen. muito bom estarmos juntos como família, amém? I love it. Eu amo isso. This morning, my wife texted me. She said, tell everybody hi. A minha esposa hoje de manhã me mandou uma mensagem assim, dá um alô para todo mundo. Yeah, especially Marcia. Especialmente para você, Especially Márcia. Yeah, yeah. So, I bring you greetings from my family Eu trago saudações para vocês da minha família. and your friends around the world. E também de seus amigos em volta do mundo. Em todo Isaiah mundo. chapter 3, Isaías capítulo 3. we see God bringing correction to Israel. Nós vamos encontrar Deus trazendo correção sobre Israel. Israel is like our children. Israel é como nossos filhos. Constant correction.
nós constantemente necessitados de correção. Israel is like us, Israel também é como nós, constant correction. necessitando constantemente de correção. Isaiah chapter 3, God is correcting Israel. Em Isaías capítulo 3, Deus está corrigindo Israel. In the first covenant, we see God bringing a group of people to a place of maturity. Na antiga aliança, nós vemos Deus trazendo pessoas, um grupo de pessoas, a um lugar de maturidade. The second covenant is the power to become a mature man or woman. E aí, na nova aliança, o que nós encontramos é o poder trazendo maturidade para homens e mulheres. Maturity is making the right choice, Maturidade é fazer as escolhas corretas, even when the emotions mesmo quando as emoções or the context of the moment would distract you. ou quando o contexto, quando as situações do momento tentam nos distrair. Maturity Maturidade makes the right choice. leva-nos às escolhas corretas. And in this particular moment, E nesse momento em particular, Israel feels strong, Israel está se sentindo forte, we're good, e nós estamos bem, so they decide they know what to do, e aí eles decidem por si mesmos o que eles vão fazer, not following God. não seguindo a instrução de Deus. And in Isaiah 3, God says, E aí em Isaías capítulo 3, Deus diz: you think you can do this on your own? você acha que pode fazer isso por si mesmo? Then I'll let you do it. Vou deixar vocês fazerem. Read verse 1. Vamos ler o verso primeiro. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo sustento de pão e toda a sede de água. So God says this to Israel. É Deus quem está falando isso para Israel. You think you can make it on your own? Você acha que pode fazer isso por conta própria? I'll take away from you your security, Eu vou tirar de você a sua segurança, your bread, eu vou tirar o teu pão your water. e também a tua água. This is a picture, a type of the presence of God. Essa é uma figura, um tipo da presença de Deus. Security is the Father, Segurança é o Pai, bread, the Son, o pão é o Filho water, the Holy Spirit. e a água, o Espírito Santo. He says, I'll take my presence from you. Eu vou tirar minha presença de vocês. And then the first part of the next verse, E aí a primeira parte do versículo seguinte, he says, I'll take two people out of your culture. eu vou tirar duas pessoas de dentro da sua cultura. And when I take these two people out of the culture, Eu vou tirar duas pessoas da sua cultura. the culture will begin to tip over. E aí a cultura vai começar a declinar. It's like in taking bricks out of the bottom of a wall. É como tirar os tijolos, as pedras da parte inferior de uma parede. And after taking a few bricks out, E depois de tirar uns poucos tijolos, alguns poucos daquelas pedras, the wall begins to lean. a parede começa a se inclinar. He said, I'll take two people out of the culture. Então eu vou tirar duas pessoas, duas figuras da sua cultura. When I take these first two people out, Eu vou tirar essas duas em primeiro lugar. the culture will begin to tip. E à medida que eu fizer isso, a cultura começa a declinar. He said, I'll take the mighty man and the man of war. Eu vou tirar os homens poderosos e o guerreiro. In another translation, the hero and the warrior. Em outra tradução diz, eu vou tirar o herói e o valente. What we're speaking about here is character and courage. O que nós estamos falando aqui é de caráter e coragem. Every great culture Toda grande cultura is built on the character of its heroes é construída, é edificada sobre o caráter de seus heróis. and the courage of its warriors. E também sobre a coragem de seus guerreiros. Character and courage. Caráter e coragem. Every great culture Toda grande cultura is built on the character of its heroes é construída, edificada sobre o caráter de seus heróis and the courage of its e warriors. sobre a coragem de seus guerreiros. True of every great culture, Toda grande cultura, true of every great family, toda verdadeira e grande família, true of every great movement. todo e qualquer grande movimento, Character and courage. caráter e coragem. Turn to someone and just tell them this is going to be really good for you this morning. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, esse assunto é bom para você, hein? Really good for you this morning. Esse assunto é bom para você. So UDF is about building character and courage. Porque tudo que a UDF faz é trabalhar na construção de caráter e também na construção da coragem. So as George said, the values, the principles never change. O Jorge nos disse, os valores não mudam, nunca mudam. Character and courage and following Christ.
caráter e coragem para seguir a Cristo immutable principles. são princípios imutáveis. But the methods may change. Talvez os métodos possam mudar. So we move Então, à medida que nos movemos, whatever makes us more effective. quanto mais as coisas se tornam efetivas, So in March of 2020, então em Marcos capítulo 20, when COVID shut everything down, sorry, March of 2020. março. Yeah, it's a Em month. março de... a month. ok, março de 2020, Yeah. obrigado. Sorry. And so when everything shut down, Quando todas as coisas se fecharam por causa da pandemia. Agora que I was in Peru, eu estava no Peru. caught the last flight out, Eu peguei o último voo, 2 in the morning. na 2 da manhã. Then they shut the country down. E aí eles fecharam o país. You remember all the problems. Vocês se lembram de todos os problemas? And so I was in Vietnam just before that, Antes de vir para cá, eu estava no Vietnã. ministering with Christian Men's Network. Eu estava lá ministrando numa reunião do CMN. And so we were supposed to go back in September, Então, a gente deveria estar voltando em setembro. and we couldn't go. Mas a gente não pode voltar, não poderia Vietnam ir. was shut down. Lá naquele ano, a gente iria para lá em setembro, mas o Vietnã também foi fechado. So we said, we could do video, Já temos o vídeo aí? we could do video and do live teaching. Sim, aí, porque a gente não pôde voltar, tivemos que produzir tudo em vídeo, Cameras like this. com câmeras como essas. So we got an old warehouse, Então, pegamos lá no nosso armazém, nosso depósito, and I got my brother-in-law to build some walls, e aí eu peguei um irmão lá para fazer algumas paredes, and Judy, my wife, painted everything. e aí a Judy, minha esposa, estava lá pintando tudo, And we built a little set. e aí a gente fez ali uns cenários, And in September of 2020, we went live into Vietnam e aí em setembro de 2020 nós estávamos fazendo uma live transmitida para o Vietnã, for 3 days. durante 3 dias. And we thought maybe 50 people will watch us. Aí eu pensei, talvez umas 50 pessoas vão assistir esse It's only negócio. for pastors, only for pastors and leaders. E era uma conferência para pastores e líderes. Yeah. So we thought maybe 50, maybe 100 Talvez 50, no máximo uns 100, would watch. estariam ali assistindo. And we asked them send us a photo if you're watching. E aí a gente falou durante a live, se você está assistindo, tira umas fotos e manda. They started sending us photos. E aí eles começaram a mandar as fotos. People in a room. As pessoas em salas. And we found out over 2,000 pastors and leaders E aí nós nos demos conta de que havia mais de 2.000 pastores e líderes who were part of the Never Quit broadcast. que nunca tinham participado daquilo, mas que estavam assistindo a nossa transmissão. So that launched us into actually building a real studio, E aí a gente foi levado a construir um estúdio de verdade, which we just finished 2 months ago. que nós acabamos agora a construção há 2 meses atrás. Aleluia. Aleluia. So, but in a cafe in Da Nang, Em in a cafe in Da Nang, Da Nang, num café, numa cafeteria em Da Nang, Vietnam, no Vietnã, was 3 young men, estavam ali 3 jovens. and they're watching on an iPad, Eles estavam olhando o iPad deles taking notes. e fazendo anotações. And one young man, E um desses homens, his name is Fong. Is that a bad word in Portuguese? sorry? Fong. Fong, Fong Le. Fong Le, não sei o que é isso. Yes. Fong Le. O nome do cara é That's Fong his Le. name. That's his name. Vietnã. Eu não sei nome It's right there. vietnamita. It's right there. It's written here. So, it's not a swear word in Portuguese. Fong ali. So, he was watching the video, Ele estava assistindo o vídeo taking notes. e estava anotando. Ele disse, uau, Touched his life. isso tocou a vida dele. He was a former drug dealer. Ele era um ex-usuário, um ex-traficante. He had a big business, Ele tinha um negócio bem grande. went to prison, Ele foi preso and then met Jesus Christ. e ali ele conheceu a Jesus. But nobody had taught him manhood. Mas ninguém jamais havia ensinado a ele sobre o que é ser um homem. He knew how to go to church, E aí ele foi para a igreja. but he didn't know the principles of Christian masculinity. Mas ele não havia aprendido os princípios da masculinidade cristã. Taking notes, wow. E ele começou a tomar nota. And then he calls the office, E aí ele telefonou para o escritório. and he gets the books, E aí ele adquiriu livros. and he grabbed many friends. E aí ele juntou muitos amigos. All the former people who bought To- from him. Todo mundo que comprava lá as drogas com ele.
And now he started teaching them. E aí ele começou a ensinar esse pessoal. Yeah, maximize manhood. Ele estava ensinando o homem ao máximo. Begin teaching them. E aí começou a ensinar para eles. I didn't know this. Eu não sabia disso. So 2 weeks ago, Há 2 semanas atrás, when I got to Vietnam, quando eu fui para o Vietnã, they introduced me to him. eles me apresentaram a esse rapaz. And the first men O primeiro homem that we commissioned que nós in comissionamos Vietnam no Vietnã was that group of young men. foi aquele grupo de rapazes. Let me show you the photos. Deixa-me mostrar as fotos. What's the photos? Let me show you the photos. Yeah, there we go. There's the studio that we built. Esse é o estúdio que nós construímos. Pode passar. Go ahead. There's the broadcast. Essa foi a transmissão. Tom Lane from Gateway. Oh, and so there's the pictures of people watching. Essa é uma foto das fotos do pessoal assistindo. Young pastors and leaders. Go ahead. Pastores jovens e líderes. All over Vietnam. E isso foi por todo o Vietnã, gente We assistindo. were shocked. Look at, A gente ficou chocado quando viu isso. Pode ir. yeah, look at this. Go more. Look at this. Look at it. All over Vietnam. Oh, Ó, and no Vietnã inteirinho. there's the 3 young men Tá vendo esses 3 rapazes aí? in the cafe. Eles estão numa cafeteria. That's the actual shot of them in 2020, Isso aí aconteceu em 2020. watching the broadcast. Eles estavam assistindo a transmissão. See the young man in the gray? Está vendo o cara com a camisa cinza? Yeah, that's Phong Le. Esse é o Phong Le. Okay, go to the next one. Agora eu aprendi. So now we do an event, Agora nós estamos fazendo um evento and they're taking notes. e eles estão anotando. And then we prayed over him, E aí estamos orando por ele. and he's the first man commissioned E ele foi o primeiro homem comissionado in Vietnam. no Vietnã. Look at, and all those are the young men. E todos esses rapazes. Hallelujah! Aleluia! Is that awesome? Não é incrível? Yeah. It's fantastic. Isso é Good, good. fantástico. So now in Vietnam, Então, agora mesmo no Vietnã, over 1,000 churches em cerca de 1.000 igrejas, discipling men. elas estão discipulando homens. Hallelujah. Aleluia! Amen. 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 1, 2, 3. Oh, man. It's awesome stuff. All right, Mark chapter 5. Vamos para Marcos capítulo 5. A man with a terrible self-image. Homem que tinha uma imagem terrível de si mesmo. Romans 12, chapter 2. Romans chapter 12, verse 2. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Says, don't copy the behavior of this world. não, diz assim, não copie o comportamento desse mundo, Says, but transform yourself into a new person mas transforme a você mesmo numa outra pessoa, by changing the way you think. pela mudança da maneira como você pensa. Transform yourself into a new person Transforme-se a si mesmo numa nova pessoa, by changing the way you think. mudando a maneira que você pensa. Paul said, take every thought captive. Paulo escreve em outro lugar, trazendo todo pensamento cativo. What happened to Phong Le O que aconteceu com Phong Le is his thinking changed. foi uma mudança de mentalidade, de pensamento. Your system of thinking O seu sistema de pensamento, is perfectly designed ele foi projetado de maneira perfeita to achieve the results you're now getting. para alcançar os resultados que você hoje está obtendo. Yesterday's thinking Os pensamentos de ontem is why you are where you are today. é exatamente aquilo que você será hoje. So if you want to change tomorrow, Então, se você quer mudar o teu amanhã, you change your thinking today. você precisa mudar a tua maneira de pensar hoje. All behavior Todo comportamento follows belief. segue, né, precede, todo comportamento procede das suas crenças. What you believe about God, Aquilo que você crê acerca de Deus, what you believe about yourself, aquilo que você crê acerca de si mesmo what you believe about others. e aquilo que você acredita sobre as outras pessoas. That's why identity is the core issue in our world today. É por isso que identidade é um assunto vital no nosso mundo de hoje.
Fatherlessness A falta de pai, ou a ausência de paternidade, is the basic issue in every culture in the world é o today. maior problema em qualquer cultura do mundo hoje. The number one problem. É o problema número 1. But fatherlessness Mas a ausência de pai is the result of a bad identity, é o resultado de uma má identidade, wrong definition, de uma definição errada. because your definition produces your decisions, Porque é a sua definição que produz as suas decisões. and decisions produce your destiny. E as suas decisões determinam seu destino. So destiny comes from your definition. Então, o seu destino provém da sua definição, That's your identity. e isso vem da sua identidade. That's why, because where our identity is in Christ, É por isso que a nossa identidade em Cristo our mind has changed. muda a nossa mente. Our thinking has changed. Os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar muda. So in Mark 5, Em Marcos capítulo 5, we see a man nós encontramos um homem with a bad self-identity, que está vivendo um drama com a sua identidade. a poor self-image. Ele tem uma autoimagem muito pobre. His identity has been shattered. A sua identidade tem sido devastada. See, here's the key issue. Aqui tem um ponto central. Watch this. What you allow to define you, Aquilo que você permite que defina você, what you allow to define you aquilo que você permite que defina você, will determine your destiny. vai determinar também o seu destino. What you allow to define you Qualquer coisa que você permita que defina você, will produce your decisions vai também produzir as suas decisões and your destiny. e o seu destino. That's why the books and materials that Edson was talking about Por isso que esses livros, esses materiais que o Edson estava apresentando para vocês, is helping a person redefine their thinking and their identity. eles são auxiliares para que a pessoa redefina o seu pensamento e remodele a sua identidade. It's the process of conversion, Isso se chama processo de conversão, identity. identidade. So here's a man with a poor self-identity. Aqui temos um homem com um problema de uma identidade empobrecida. You see, what these materials do that you and I have, Então, o que esses materiais que nós temos produzem? they don't take the place of the Word of God. Eles não são feitos para substituir a palavra de Deus. What they help us to do O que eles nos ajudam a fazer is to discover ourselves in the Word. é nos ajudar a encontrar a nós mesmos dentro da palavra. Amém. Amém. Because we come to Christ Porque not quando a by gente vem a information. Cristo, a gente vem a Cristo não é por informação. We don't get more information and then come to Christ. A gente não vai conseguir vir a Cristo apenas obtendo mais informação. We come to Christ by a revelation of the Holy Spirit. A gente vem para Cristo por uma revelação do Espírito Santo. So what you and I are working toward Então, quando eu e você estamos trabalhando numa guerra, is to help people change their thinking é para ajudar as pessoas a mudarem o seu pensamento by a revelation através de uma revelação of Jesus Christ. de Jesus Cristo. The impartation of the Holy Spirit, É compartilhando com elas a transmissão do Espírito Santo, which changes our thinking. que no final das contas vai mudar o pensamento delas. Amen? Amém? Amen. Turn to the person next to you and say, turn to Mark 5. Vira para a pessoa do seu lado e diz, abre aí Marcos 5. And then turn to the other person. E aí vira para uma outra pessoa, Turn to the person next to you, just like I'm going to, vira para outra pessoa e vai fazer exatamente o que ele vai fazer agora. and tell them we're going to read Mark 5, E diz assim, eu vou ler Marcos 5, verses 1 verso 1 through 20. até o 20. It's 1 through 20. De 1 a 20. It's 1 through 20. 1 a 20. Mark. Marcos. Esse cara é meu algoz, viu? Oh, Jesus, ainda tem que aguentar isso. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os
sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Last verse. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amen. This is a man with no future. Esse é um homem sem futuro, It's a man with no hope. é um homem sem esperança, This is a man without a family. é um homem sem família, This is a man in agony. é um homem em agonia, This is a man in desperate need. é um homem em uma desesperada necessidade. And then Jesus arrived. E aí Jesus chega. When Jesus arrived, hope arrived. Quando Jesus chega, a esperança chega junto. When Jesus arrived, the man's future arrived. Quando Jesus chega, o futuro do homem chega junto. When Jesus arrived, the new family arrived. Quando Jesus chega, uma nova família chega junto. When Jesus shows up, Quando Jesus aparece, everything changes. tudo muda. Everything changes. Tudo muda. Touch the person next to you and say, everything changes. Toca a pessoa que está do seu lado e diga para ela: tudo muda. All of us Em todos nós were without hope. estávamos sem esperança. And then Jesus showed up. E aí Jesus apareceu. Marcel. Marcel, I need some help. eu preciso de uma ajuda aqui, Yeah. Marcel. All right. Now, right here. When we want to know who God is, Quando nós quisermos saber quem Deus é, have you ever said, what's God like? como é que Deus se parece? We know by looking at the life of Jesus. Nós sabemos disso olhando para a vida de Jesus. Because Jesus said, I only do what the Father shows me to do. Porque Jesus mesmo falou: eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. When Jesus said to pray, Quando Jesus falou em oração, he said, pray this way. ele disse o seguinte: orem dessa maneira. Our Father, Nosso Pai. right? Our Certo? Father. Nosso Pai. He didn't say, pray, oh great sovereign one. Ele não disse em oração: grande soberano, Oh great creator. ó grande Criador. He said, pray our Father. Quando vocês orarem, ele disse: nosso Pai. See, because our relationship with God Porque ele queria que entendêssemos que o nosso relacionamento com Deus is personal. é pessoal. So when we see Jesus, Então, quando olhamos para Jesus, we see our Father. nós podemos ver nosso Pai. Because Jesus Porque Jesus, only did só fez what the Father told him to do. o que o Pai mandou que ele fizesse. Now, in chapter 4, No capítulo 4, we see Jesus speaking to many people. nós encontramos Jesus falando para muitas pessoas. Speaking to thousands of people. Ele estava falando para milhares de pessoas. And in the middle of that great meeting, E no meio daquela grande multidão, Jesus said to his boys, ele disse para os seus companheiros: hey, get in the boats. vamos entrar no barco, We're leaving. nós vamos sair fora. What? O quê? We're leaving? Vamos sair? Look at all this. Veja essa multidão. Look at all the people. Veja essas pessoas. We're on TV. Oh, nós estamos na TV. All this is happening. Tudo isso está acontecendo. Jesus said, no. Ele disse: não, Get in the boat, entra no barco. going across the lake. Nós vamos atravessar o lago. What's on the other side of O the que lake? havia do outro lado do lago?
On the other side of the lake No outro lado do lago is this man. havia esse homem. Ok, minha salvação. A camiseta do Fluminense. Perfect. The demon-possessed guy. Cara possesso de demônios. Right? Watch this, watch this. Preste atenção. So, Jesus sends his men across the lake. Ele enviou seus homens, foi com eles para o outro lado do lago. Now, the story tells us Agora a história nos conta this man is outside the village. que esse homem vivia fora do vilarejo. He's a man in the margins. Ele era um homem vivendo à margem. Culture has canceled him, A cultura havia cancelado ele. pushed him out, Tinha expelido ele. right? Pushed him out. Tinha colocado ele para fora. It says he's in the cemetery, Ele vivia nos cemitérios. walking back and forth, Ele vivia andando, indo e voltando. screaming out in pain. Ele vivia gritando em dor. Ok, álcool, por favor. Possessed. Ele está possesso. That was pretty scary. Assustador, né? So, so here's this man Aqui está esse homem, screaming and crying. clamando e gritando. Then Jesus shows up. E aí Jesus aparece. Watch this. Write this down. Preste atenção nisso, escreva. Just let me ask you a question. Mas antes, vou fazer uma pergunta. This man's actually praying. Esse homem antes estava realmente orando? How perfect is his prayer? Quão perfeita é a sua oração? How many points does he have? Quantos pontos ele tem aqui? How many right things is he saying? Quantas coisas corretas ele está dizendo? But out of his heart, Mas aqui, nesse coração, this man's crying out. esse homem estava clamando. Jesus! No, you're screaming and crying. Você está só gritando, só gritando. Isso aí. Socorro! Yeah, because he hasn't shown up yet. Jesus ainda não tinha help aparecido. me. Jesus ainda não tinha aparecido. So, watch this, watch this. God always hears your prayer. Deus sempre ouvirá as tuas orações. God always hears your prayer. Deus sempre ouve as suas orações. And across a lake, Do outro lado do lago, in front of thousands of people, mesmo na frente de milhares de pessoas, God heard this man's prayer. afastado, longe de milhares de pessoas, Deus ouviu a oração And he desse told homem. his son, E Deus falou com seu filho: I hear the prayer of a man, eu ouvi a oração de um homem. and he needs help. E ele está precisando de ajuda. And they got in a boat, Entra num barco, went through a storm, no meio de uma tempestade, because God heard this man's prayer. porque Deus ouviu a oração desse homem. Your prayer doesn't have to be perfect, A sua oração não precisa ser perfeita, doesn't have to have all the right points. ela não precisa ter aqueles pontinhos certinhos, God hears the cry of your heart. porque Deus ouve o clamor do seu coração. In the middle of the most difficult moment, No meio dos momentos mais difíceis, the Word teaches us, o mundo nos ensina. even the groanings in the Holy Spirit, Você precisa gemer, né, no Espírito Santo, He knows our heart. aqui no nosso coração. He heard the man's heart. Mas Deus ouviu o coração desse homem. And then Jesus landed. E aí Jesus chega lá. Where did Jesus land? Aonde que Jesus desembarcou? Where did Jesus land? Aonde que Jesus desembarcou? He's going across a lake. Ele atravessa o lago, There's a big city. havia uma grande cidade, There's a nice marina. tinha uma marina bonita, um pier bonito, I think Giro's boat is right there. tinha uns barcos maneiros ali, It's a beautiful place. os barcos do giro, né? But É o where barco did do- Jesus land? Mas aonde foi que Jesus desembarcou? Not in the city. Não na cidade. He landed right where this man was. Ele desembarcou perto de onde estava esse homem. God knows where you are. Deus sabe aonde você está. God has never lost track of you. Deus nunca vai perder a trilha que leva até você. In the most difficult moment, Nos momentos mais difíceis, the most difficult journey, nas jornadas mais He difíceis, knows right where you are. Ele sabe exatamente aonde você está. God hears your prayer. Deus ouve a sua oração. He knows right where you are. Ele sabe exatamente onde você está. What's the third thing that happened? Qual é a then? terceira Watch coisa this. que aconteceu So agora? Jesus shows up, E aí Jesus aparece, and what did he do? e aí o que ele faz? Spoke to the enemy. Ele fala com o inimigo. Okay, write this down. Anote isso aí. Jesus always took authority over the enemy. Jesus sempre toma autoridade sobre o inimigo. Jesus always took authority over the enemy. Jesus sempre tomou autoridade sobre o inimigo. He didn't wave a Bible.
He didn't wave a Bible. Ele não pegou uma Bíblia e sacudiu. In fact, he didn't even shout. Ele sequer falou alto. He said he whispered. Ele simplesmente sussurrou. See, no matter where we are, Então, não importa onde quer que estejamos, you carry in you você carrega em você the incarnation of Christ. a encarnação de Cristo. Jesus said, Jesus disse, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. And then he said, E aí ele diz and you are the light of the world. que você também é a luz do mundo. Por quê? Why? Por quê? Because in us Porque em nós is that light. está essa luz. So John 14:12, the same things Jesus did, his disciples will do. Em João capítulo 14, verso 12 está escrito, porque as mesmas obras que Jesus fez, os seus discípulos também fariam. Jesus always took authority over the enemy. Jesus sempre tomou autoridade sobre o inimigo. Spoke life to this man. E ele falou vida para esse Took homem. authority over the enemy. Ele tomou autoridade sobre o inimigo. Now this part I think is kind of funny. Agora eu acho que essa parte vai ser boa, So, engraçada. so now he's going to cast the demons out. Então agora o inimigo está sendo expulso, né? And the demons begin to negotiate with Jesus. Aí os demônios começam a negociar com Jesus. He says, what's your name? Qual é o teu nome? Legion. Legião. All right. He says, all right, you're coming out. Então vocês vão sair. And they say, E aí eles dizem, yeah, but where are you going to send us? onde é que você vai mandar a gente? Right? This is funny. Isso é engraçado. And Porcos, I think is a Porcos. Yeah, yeah. So he said, where are you going to send us? Para onde você vai mandar a gente? And Jesus says, I don't know. Where do you want to go? Aí Jesus vira para eles e pergunta, para onde vocês querem ir? So he said, how about those pigs? Aí, que tal aqueles porcos ali? How about those pigs? Que tal aqueles porcos ali? Right? Okay, give me some help. Give me some help. You Eu two preciso right de uma here. ajuda aqui, Yeah. vem cá. Yeah, both of you guys. Come here. Hey. All right. So, here, move over here. Okay. Oh, yeah, come here. Yeah. Two. Yeah. Come on. Hey, here we go. So, come on, right here. All right, here we go. Yeah, right here. So now there's two men Aqui temos esses dois homens taking care of the pigs. cuidando dos porcos. So, how many pigs? Quantos porcos eram? How many pigs? 2,000 pigs. 2.000 porcos. That's like 46,000 kilos of bacon. 450 toneladas de bacon. Right? It's like, okay. So they're just standing there. Eles estão ali, I think you have a pig stick or something. eles estão maybe? levando ali o cajado Pig de stick, I don't cuidar dos porcos. I don't know. Just taking care of the pigs, Eles estão cuidando dos seus porcos, singing songs. cantando as músicas. Okay. They were just talking. Eles estão conversando. Vou pegar nossos porcos. So they're just taking care of the pigs. Eles estão ali cuidando dos porcos. And all of a sudden, E aí, de repente, all the demons come out, todos os demônios saem go in all their pigs, e entram em todos os porcos. and all the pigs begin to run. E aí os porcos começam a correr. Fall in the lake. These guys are standing here. E aí esse cara está em pé aqui. Yeah. All right. So, I didn't do anything wrong. Have you ever thought about this man coming home? E aí dá para você imaginar esse homem voltando para casa? And his wife says, E aí a mulher pergunta para ele: how was your day? como é que foi o seu dia, amor? And he says, well, Ele diz: bem, some guy named Jesus cara chamado Jesus killed all our pigs. matou todos os nossos porcos. Okay. So, I had as a businessman most of my life, Na maior parte da minha vida eu fui um homem de negócios. I had a problem with this. Olha que problema. It's like, this guy's set free. Esse cara está liberto. Hallelujah. Aleluia.
But these guys lost all their pigs. Mas esses caras perderam os porcos todos. So let me fix that. Deixa-me consertar isso. In this area, in this culture, Nessa área, nessa cultura, you didn't own your own business. ninguém tinha o seu próprio It negócio. was all owned by the state. Tudo pertencia ao Estado. So the Roman state owned the pigs. They Quem owned era the dono business. dos porcos era o Império Romano. Which is kind of funny, É uma coisa because engraçada. a Jewish guy killed a bunch of Roman pigs. Porque um cara judeu matou um monte de porco dos romanos. Okay? So it wasn't their pigs. They were just on the clock. Eles não eram os donos dos porcos, eles estavam That's apenas number one. cumprindo a jornada deles. Number two, Número 2, in this area, nessa região, those pigs would be used, many of them, for sacrifices to the local gods. esses porcos, a maioria deles era criado para serem oferecidos em sacrifícios a uma divindade local. So Jesus Então Jesus, said, hey, I'm going to kill all your gods, all the pigs for your gods. então deixa eu dar um jeito, logo já vou matar os porcos todos do seu Deus. See if they can stop me. E aí vamos ver se eles conseguem me parar. Okay. So does that help the business people? Isso ajuda o pessoal, o negócio deles? Yeah. So these guys just went home, E esse cara volta para casa, turned in their time card, e aí ele pega ali, vai anotar no cartão waited dele, for some more Roman pigs. e aí ele vai prestar conta dos porcos do Império All Romano. right. Thank you. Obrigado. Pode voltar lá. All right. Now watch this. Mas preste atenção nisso. This is very important. Isso é muito importante. So, unbound by human frame, É, not constrained by the human frame. perdão. The demons not constrained by the human frame. When the demons came out of him, Quando os demônios saíram dele, they went into the pigs. eles entraram nos porcos. And what happened? E o que aconteceu? Pigs went straight to their death. Os porcos caíram direto para a morte. The end result of the enemy is always death. O único resultado produzido pelo inimigo é morte. And Jesus exposed the enemy. O que Jesus fez foi expor o inimigo. He said it's always about death. Isso sempre foi a respeito da morte. And then the people showed up E aí aparecem as pessoas and they found this man e encontram esse homem in his right mind, em sua plena razão, doing well, passando muito bem, fully clothed. totalmente vestido. Janard, I think this is interesting. Dinarte, eu acho que isso é interessante, Because this man had torn his clothing, porque esse homem tinha rasgado todas as Screaming and suas yelling. roupas, e gritando, berrando, but when the people came to see him, he was fully clothed. mas quando as pessoas vieram até ele, ele já estava completamente vestido. How did that happen? Como é que isso aconteceu? See, I believe they didn't even write it in there Eu acho que isso não está escrito lá, mas eu creio because the disciples gave him their clothes. que os discípulos de Jesus estavam ali, deram roupas para ele. It was considered so normal. Isso era considerado tão normal They didn't even write it in the story. que isso não foi escrito na história. Of course, I would give my clothes for him. Claro, eu vou dar minha roupa para ele. Hey, give my brother with a here keyboard thing. Cadê o Joézer? Yeah, it makes everybody think I'm Indian, even if I'm not. It makes everybody think I'm closing, even if. Eu quero que todo mundo saiba que eu já estou terminando, viu? Okay, watch this. Preste atenção. So this man now is in his right mind. Agora esse homem está em sua completa razão. The people say to Jesus, "Leave us." E as pessoas viram para Jesus e dizem, deixe-nos. Why is that? Por que isso? Because in most situations, Porque na maioria das situações, a person who has that kind of power pessoas que tinham aquele tipo de poder, would use it for their own gain. usava isso para seu próprio benefício. We see men and women in our culture today Vocês vejam bem, os homens e mulheres da nossa cultura, who have great power, que têm muito poder, but so often they use it for themselves. mas na maioria das vezes usa isso para seu próprio benefício. No, no, no. And then what happened? Agora o que aconteceu? This man said, "I want to follow you, Jesus." Esse homem diz para Jesus, eu quero te Come seguir, on up here with me. So I want to follow you. eu quero te seguir. And what did Jesus say? Mas o que Jesus responde? This is really interesting. Isso é interessante. He said, "No." Ele disse, não. Usually he said, "Yeah, follow me," Frequentemente ele diria, sim, me segue. but not this time. Mas não dessa vez. Write this down. Anote isso. God is always a God of strategy. Deus é sempre um Deus de estratégia. God is always a God of strategy.
Deus é sempre um Deus de estratégia. He's God of wisdom Ele é um Deus de sabedoria, and strategy é um Deus de estratégia and victory. e de vitória. Strategy comes from wisdom. A estratégia provém da sabedoria. Proverbs 8 says the first thing God ever created Em Provérbios 8 diz que a primeira coisa que Deus criou was wisdom, foi a sabedoria, which produces a strategy. que produz a estratégia. Here's a strategy. Aqui está a estratégia. This man is going to be a seed. Esse homem será uma semente. George taught us about seed the other night. Na outra noite, o Jorge falou conosco sobre sementes. When you put a seed in the ground, Quando você põe uma semente no solo, you don't see what's happening, você não vê o que acontece. but you don't dig it up Você não fica ali cavando to look. para ficar olhando. You just trust Você apenas confia the process. no processo. See, when you think nothing is happening, Quando você pensar que nada está acontecendo, something is happening. alguma coisa está acontecendo. When you think nothing is happening, Quando você pensa que nada está acontecendo, something is happening. alguma coisa está This man acontecendo. thought nobody cares. E com esse homem pensava, ninguém se importa. He thought nobody cares. Ninguém se importa. And Jesus is getting in a boat. E Jesus estava vindo num barco. He said, nobody loves me. Ninguém me ama. And Jesus is leaving a crowd. E Jesus está deixando uma multidão. He says, I have no future. Eu não tenho futuro. Jesus is coming across a lake. Jesus está cruzando o lago. He says, nothing good will ever happen. Nada de bom vai acontecer comigo. And Jesus is landing right E there. Jesus está desembarcando ali. Romans chapter 5 Em Romanos capítulo 5. says, when we didn't know him, Mas quando nós não o conhecíamos, when we didn't love him, quando nós não o amávamos, he loved us. Ele nos amou. And even when we pushed him away, E mesmo quando nós o rejeitávamos, he still loved us. Ele continuava nos amando. When you think Quando você pensa nothing is happening, que nada está acontecendo, something is happening. alguma coisa está acontecendo. So Jesus said, Então Jesus disse: no. I want you to go tell everybody eu quero que você vá e diga para todo mundo what happened to you. o que aconteceu com você. Go tell everybody Vá e diga a todos what happened to o you. que aconteceu com você. He didn't have a whole bunch of points. Ele não tinha um sermão cheio de pontos. He didn't have the university degree. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica. He just had a story. Ele só tinha uma história. I was messed up. E ela era toda bagunçada. Now I'm free. Mas agora eu sou livre. My marriage was a wreck. O meu casamento era um fracasso. Now it's back together. Mas agora nós estamos juntos novamente. We were divorced for 7 years, Nós estamos divorciados por 7 anos. but now everything's new. Mas agora tudo é novo. My child walked away from God, Os meus filhos estavam afastados de Deus. but now she's walking with Jesus. Mas agora estão andando com Jesus. Everything was negative. Tudo era negativo. And then Jesus showed up. E aí Jesus apareceu. He just had a story. E ele só tinha uma história. Now watch this. Agora, presta atenção nisso, é incrível. The Decapolis, where he went, A Decápolis, a região para onde ele foi, is 10 cities. são 10 cidades. The very top is Damascus, A cidade mais alta é Damasco. and at the bottom is Philadelphia. E aí a última é Filadélfia. 10 cities. 10 cidades. So some Bibles it says he went to the 10 cities, Algumas versões da Bíblia dizem ele foi para 10 cidades, which is the translation of Decapolis. que é a tradução da palavra 10 Decápolis. cities. 10 cidades. So this man Esse homem went to the 10 cities foi para 10 to cidades tell people what Jesus did. para falar para as pessoas o que Jesus fez. Watch this, watch this. Preste atenção. This miracle happened in about 30 AD. Esse milagre aconteceu por volta do ano 38. 40 years later, 4 anos depois. 40. 40. Ah, sim, 40. 40. Yeah, 40. 40 anos depois. 40 years later, 40 anos depois, after this miracle, depois desse milagre, Jerusalem was destroyed. Jerusalém foi destruída. All the followers of Christ, Todos os seguidores de Cristo, all through Israel, todo Israel, had to run for their lives. tiveram que correr, fugir para salvar vidas. The historian Josephus A história de Flávio Joséfo, wrote in his history of this era. ele conta a história dessa época. He said when the Christians had to run for their lives, Quando os cristãos tiveram que fugir para salvar suas vidas, they couldn't go west because that's the ocean.
Porque eles não podiam ir para o oeste porque era o oceano. As they ran east for their lives, Então eles fugiram para o leste para salvar suas vidas. they ended up in a part of the world called the Decapolis. E eles foram para uma parte do mundo naquela época conhecida como Decápolis. The historian says when the Christians arrived in the Decapolis, Então a história diz que quando os cristãos chegaram em Decápolis, they found churches, eles encontraram igrejas, they found refuge, eles encontraram refúgio, they found restoration, eles encontraram they restauração, found freedom, eles encontraram they liberdade, found help. eles encontraram ajuda. And 40 years, Em 40 anos, 40 years 40 anos, before the people needed it, antes que as pessoas precisassem disso, Jesus put into motion Jesus colocou em movimento salvation salvação for his followers. para os seus seguidores. 40 years later. 40 anos depois. See, when you think nothing's happening, Então pense, quando nada estiver acontecendo, something's happening. alguma coisa está acontecendo. Come on, everybody stand Vamos up with me. ficar Stand todos up, de stand pé, up por with me. favor. And the seeds we plant today, As sementes que plantamos hoje, it might be 10 years. pode levar 10 anos, It might be 20 years. pode levar 20 anos, It might be 30 years. pode levar 30 anos, We might not see it, pode ser que não vejamos, but those seeds mas aquelas sementes, are going to be a place of refuge elas serão um lugar de refúgio and freedom e liberdade for a next generation. para a próxima geração. Because God is pouring out Porque Deus está apontando His Spirit. Ele está derramando o seu espírito everyone. em toda a carne. So we plant seeds. Então plantamos We sementes. plant seeds. Nós plantamos sementes. We water the seeds. Nós regamos as We sementes. work. Nós trabalhamos. We have influence. Nós temos We influência. have a good reputation. Nós temos boa reputação. We do what God's placed in our heart. Nós fazemos o que Deus pôs em nosso coração. And he provides the income. Mas é Ele que produz o crescimento. Raise your hands with me. Levante as suas mãos junto comigo. Everybody raise your hands. Father, Pai, thank you for this moment. muito obrigado por esse momento. Thank you for this little story Muito obrigado por essa história that brings us hope que nos traz esperança. because we are carriers of hope. Porque nós somos pessoas que carregam esperança. Father, I pray this time together Senhor, eu oro por esse tempo que estamos juntos. takes us Então, toma cada um de nós into new levels of para um influence, novo nível de influência, new areas of strength. novas áreas de força e de poder. Father, we don't want to just live history. Nós não queremos apenas deixar história. We want to put legacy into motion. Nós queremos pôr um legado em movimento. We want to plant seeds today Nós queremos plantar sementes hoje that will save another que generation. vai salvar uma próxima geração. Jesus, 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 Jesus. Jesus. You know, sometimes, Lord, we feel just like this guy, Senhor, algumas vezes nós nos sentimos como esse homem, like nobody sees us. que ninguém nos vê. And Father, E Pai, I pray eu oro that we would find peace que nós vamos definir paz in being carriers of seed, enquanto carregamos a semente. witnesses of your goodness, Nós seremos testemunhas da tua bondade. carriers of hope. Nós vamos transportar esperança. Jesus, speaking life, Senhor Jesus, falando speaking vida, life to a dying generation, falando vida para uma geração que perece, into dry bones. no meio dos ossos secos. Jesus, Jesus, yeah, just raise your hands up and just worship Him. Thank Him for His presence. Senhor, nós levantamos as nossas mãos em adoração pela tua presença.